Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou professor de Matemática e Física e sou estudante de licenciatura em Computação lá na Rural também, beleza? Então simbora para a aula de hoje. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre estatística. Exatamente. Estudo, tratamento de dados e para lá e para lá. Beleza. Só que antes de falar sobre estatística, vamos falar um pouquinho sobre aplicações dela. Qual a importância da estatística? Eu trouxe algumas aqui porque a estatística tem várias aplicações. Eu trouxe algumas simples aqui que não parece que tem estatística, algumas tá na cara que tem estatística, mas enfim, simbora. Então, a audiência da TV é um estudo estatístico, a eficácia de medicamentos é um estudo estatístico, pesquisa de opinião, crescimento em geral, populacional, enfim, estudo de poluição, posição de produtos no mercado. Simbora. Na audiência, sim, aquela pesquisa do Ibope e tal. Sim, por que o pessoal. A ordem dos programas. Por que bota, sei lá, o Faustão para competir com o Domingo Maior? E assim vai. Por que coloca a sessão da tarde à tarde? Daquele horário? Porque. Então, tudo isso é um embasamento estatístico. Eles estudam o pessoal que assiste. Sei lá, qual programa eu coloco para competir com quem? Como é que eu faço para puxar mais a população? Tudo isso é estudo estatístico, certo? Eficácia de medicamento. Sim. O medicamento, para ser aceito como medicamento, para ser produzido e vendido na farmácia, ele precisa ter uma comprovação que ele é eficaz, certo? Então, como é que comprova que ele é eficaz? Divide duas salas com pessoas e metade dessas pessoas dá o medicamento, certo? E outra metade ganha placebo. O que é o placebo? É como se fosse uma cápsula de açúcar do mesmo formato que o medicamento. E quando a gente acredita que vai melhorar, às vezes a gente melhora. É o poder do psicológico da gente, certo? Então essa é a ideia. Então se o medicamento tiver mais eficácia do que o placebo, então ele é eficaz. Então, isso também vale para genéricos. Para comparar genéricos com medicamentos. Beleza? Pesquisa de opinião. A pesquisa, né? Opinião sobre filmes, sobre livros, sobre produtos que eu quero vender. Então essa parte aqui é mais importante para os empresários e tal. Crescimento de empresa, crescimento populacional, crescimento da pessoa. Enfim, tudo isso é estatística. Estudo de poluição, quantos gases são emitidos por hora, estatística. E posição de produtos. Por que o molho de tomate é do lado do extrato de tomate? Por que tem leite condensado do lado... Tudo isso... Não, por que tem leite condensado do lado dos bolos? Das massas de bolos? Tudo isso é estatística, certo? Porque tem aquelas... as balinhas, os confeitos perto do caixa, que é coisa menor, mais fácil. E assim vai. Tudo isso é estatística. Então agora que a gente já sabe a importância, vamos entender um pouquinho o que é estatística. Estatística é um ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados, certo? Então a gente transforma isso para números. Então simbora. Para começar a estudar estatística, qualquer assunto de matemática, a gente precisa ter definições. Então quais são as definições iniciais para a estatística? A gente precisa saber o que é a população e o que é a amostra. População vai ser um conjunto de elementos com uma característica em comum. Sei lá, eu quero estudar pessoas. Então a característica vai ser pessoas. E qual a característica que eu quero em comum deles? Sei lá, tamanho do calçado. Então essa é a população. E a amostra? A amostra vai ser um pedaço reduzido da população. Que às vezes eu não consigo entrevistar todo mundo da população. Por isso a gente pega a amostra. Beleza? Vou trazer esse exemplo já já. Outra definição importante são variáveis. O que é uma variável? Variável é um dos aspectos estudados na pesquisa. Sei lá, eu quero estudar o tamanho do sapato, qual o tamanho da camisa, qual a altura, qual o peso, qual série você faz, e assim sucessivamente. Certo? Então, isso é uma variável. E as variáveis são divididas em dois tipos: a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa dá números, quantidade. E ela tem dois tipos, a discreta e a contínua. Discreta são números inteiros e a contínua são números reais, sem vírgula e com vírgula. Pronto. Qualitativa.
O que é a pesquisa qualitativa? Vai dar uma qualidade, sei lá, qual é o seu sexo. Tem exemplo aqui embaixo, que é agora, por exemplo. Um exemplo de quantitativa: altura, peso, idade, IMC. Qualitativa: sexo, posição social, IMC. Ou tu colocou IMC para quantitativa e para qualitativa? Sim. O IMC, se você calcular o IMC, ele vai dar um número específico. Só que o IMC são divididos, se eu não me engano, em 5 áreas. É normal, sobrepeso, magro, acho que é magro, enfim, obeso, e assim vai. Então, como eles são divididos em pedaços, em classes, então isso é a qualitativa. Qual é o seu IMC? Ah, o meu IMC deu sobrepeso. Então, isso é a qualidade do seu IMC. Ah, o meu IMC deu 24,5. Isso é a quantidade do seu IMC. Certo? Então, o IMC ele vale ao mesmo tempo como quantitativa e qualitativa. Próximo. Frequência. Frequência tem relação com a quantidade de coisas que vai aparecer. Aí tem dois tipos de frequência. A frequência absoluta, que é dada pelo número certinho assim. Ah, apareceu 20 coisas. Então, frequência absoluta é 20. É o número de vezes que vai assumir o valor. E a relativa, que é a razão da quantidade da frequência absoluta e a quantidade total de dados. Não entendi. Para dar um exemplo, né? Fez uma pesquisa e a gente coletou 3, 2, 2, 0. Massa. Como ficaria a nossa frequência absoluta e frequência relativa? O 0 apareceu uma vez, então a frequência absoluta do 0 é 1. O 2 ele apareceu 3 vezes, então a frequência absoluta do 2 é 3. E o 3 apareceu uma vez, então a frequência absoluta do 3 é uma vez. Certo? E a relativa? Eu vou pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. 1 dividido por 5, nessa frequência relativa do 0. Tanto faz você representar como 1 sobre 5, como 1 dividido por 5, como 0,2 ou 20%. Normalmente a frequência relativa é dada em porcentagem. Se você não sabe calcular porcentagem, eu vou ensinar já já. Beleza? Então vamos lá. Então, se a gente tratou aqui, por que a gente não faz um exemplo? Então vamos fazer nosso próprio exemplo. Como é que vai fazer nossa pesquisa? Então, essa pesquisa eu fiz em sala de aula, certo? A população dela, eu pensei nos jovens do Brasil. Só que como eu não podia entrevistar todos os jovens, eu entrevistei da minha sala de aula. Eu estava lá dando aula para o segundo ano e eu entrevistei o segundo ano e consegui essa relação aqui, certo? Que eu vou mostrar já já. Qual foi a variável quantitativa? Eu escolhi duas variáveis, uma quantitativa e uma qualitativa. A quantitativa foi o número do calçado. Quanto você calça? E a qualitativa foi a área de conhecimento que você é afim. Por exemplo, eu como sou de matemática, sou de ciências exatas. Certo? Quais foram os dados que eu consegui? Esses foram os dados aqui. H significa humanas, ou ciências humanas. O S significa ciências exatas. E o S significa saúde. O outro é o número mesmo. Certo? Do calçado. Então, simbora. Como é que a gente vai fazer nossa tabela de frequência? Devagarzinho. Primeiro, pensando numa tabela. Vai ter a área, ou o que você quiser. Nesse caso, a variável foi a área de conhecimento, só que é muito grande, não vou colocar área do conhecimento, porque é imenso. O FA é a frequência absoluta e o FR é a frequência relativa. Quantas são as áreas? São 3. Exatas, humanas e saúde. Exatas, humanas e saúde. Eu coloquei mais uma linha para colocar o total, que a gente vai precisar desse total para calcular a frequência relativa. Beleza? Então vamos lá. Frequência absoluta. Quantas pessoas disseram exatas? Aí eu procurei lá, 5 pessoas disseram que a área afim é exatas. Humanas, 9 pessoas. Saúde, 6 pessoas. E o total, a gente vai ter que somar. 5 mais 9, 14. 14 mais 6, 20. Então aqui tem 20 pessoas. Aqui em cima da cabeça. E a frequência relativa? Vai ser a frequência absoluta, 5, dividido por 20. Mas professor, eu não sei transformar em porcento. Como é que eu faço? Então, você pega a fração 5 sobre 20 e multiplica por 100%. Por que 100%? Porque 100% equivale a 1. Então você pode multiplicar por 1 sem perder nada. Então como é que multiplica por 100%? Multiplica em cima com 100%. Então 5 vezes 100% dá 500%. 500% dividido por 20, corta 0 com 0. 50 dividido por 2, 25%. Beleza? Humanas,
9 sobre 20, 45%. 6 sobre 20, 30%. E na frequência relativa você soma tudinho, certo? Tem que dar 100% sempre. Massa. Vamos para outra. A gente fez a tabela de frequências. Então vamos pegar o número do sapato agora. Quais são as variáveis que a gente tem? 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 e o total. Quantas pessoas calçam 35? Uma. 36, disseram 4, pode testar lá. 37 e assim vai. Beleza. E o total? O total a gente tem que somar e tem que dar a mesma quantidade da pesquisa passada, porque é a mesma quantidade de pessoas. Então lá. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 4, 14. Mais 4, 18. 19 e 20. Então deu certinho 20 pessoas. Alright. E vamos lá. Nossa frequência relativa, como é que vai ser? 1 dividido por 20, 5%. 4 dividido por 20, 20%. 3 dividido por 20, 15%. 2 dividido por 20, 10%. 4 dividido por 20, 20%. 20%, 5%, 5%. Quando a gente soma tudinho, dá exatamente 100%. Certo? Filé? Entendeu como é que calcula a frequência absoluta e a frequência relativa? O próximo. E se a gente quisesse fazer gráficos sobre isso? Como é que ficaria? Vamos lá. Os 4 principais gráficos são barras verticais, pizza, título... Eita! São barras horizontais, que ficou sem nome, e o gráfico continha, certo? Na aula que vem eu vou ensinar como é que construir todos os gráficos. O que a gente vai utilizar? O Excel. Então a gente vai utilizar o Excel para construir nossa tabela de frequência, a absoluta e a relativa, e como plotar gráficos. Beleza? Se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela curtida para ajudar, divulga, mostra para os amigos, comenta o que achou do vídeo, e é por isso. E é isso. Tchau, tchau para vocês. Beijo, beijo. Bye, bye.